Olá, tudo bem com vocês? Especialmente vocês, torcedores e torcedoras do Corinthians, do Timão. Neste vídeo vamos falar sobre o técnico para o Corinthians que finalmente parece que está chegando. O comentarista Neto bancou a contratação do Corinthians do Vitor Pereira como novo treinador. É algo que a gente já vem falando aqui neste canal. Então vamos tratar desse assunto, de outras questões também. Mas antes disso, queria pedir desculpas a vocês por duas coisas. Primeiro, pela ausência minha no canal nos últimos dias. Eu tive aí que fazer uma intervenção cirúrgica de 3 extrações de dentes de siso, né, que me levaram aí um necessário e obrigatório repouso de voz. Então estou pedindo desculpa por isso e também pela aparência, né, que ainda não é das melhores. Então desculpe-me por essa indelicadeza. Mas vamos nesse vídeo tratar então do novo técnico que é bancado pelo Neto neste momento. Tudo indica que isso possa realmente ser verdade. O Neto é um comentarista nesse sentido bastante sério. Ele pode ser brincalhão, pode ser engraçado, mas quando ele banca informação assim, em geral, ele é muito sério, sobretudo quando está falando de Corinthians, né? Porque ele é um cara ligado ao Timão, ele é corintiano, é apaixonado, né? E é um fiel torcedor, né, digamos assim. Ele não bancaria uma brincadeira dessa se não fosse verdade. Eu não tenho informação sobre isso ainda. As informações que eu tinha é de que o Corinthians jamais parou de conversar com o Vitor Pereira. Então eu lembro para vocês que teve aí um assunto aí, um vídeo aqui nesse canal falando disso, e algumas pessoas até questionaram, será, Josa? Tá, quando eles pararam de conversar com ele, não sei o quê, teve gente que falou que cuidar com suas fontes, não sei o quê, você não sabe o que está falando, enfim, coisas normais, mas eu sabia que naquele momento sim, havia aquela conversa, sim. O Corinthians, depois, quando ela foi ficando mais difícil, sim, quando eles passou também, novamente, a conversar com o Luiz Castro e um outro técnico também, mas sobretudo o Luiz Castro. E até avançaram ali as negociações com o Luiz Castro de alguma medida, até que o Corinthians perdeu o Luiz Castro para o Botafogo. Mas nunca deixou de falar com o Vitor Pereira, foi sempre uma ida e volta, mas ele sempre esteve na pauta do Timão. Antes disso, de continuar com tudo, eu queria pedir permissão para vocês para falar de um patrocínio nesse canal que para mim é muito importante. Nesses momentos em que a gente não pode também estar atuando, a gente percebe a importância do patrocínio para o canal. Contudo, eu não traria nenhum patrocínio aqui que eu não confiasse. E o patrocínio que eu trago aqui é da OneFootball, gente. Este aplicativo sensacional de futebol. Sensacional. Por que é sensacional? Porque ele entrega muita coisa para a gente, completamente de graça. Agora está entregando o campeonato catarinense, paranaense, carioca, para o pay-per-view e também todos os jogos de mandantes do Cruzeiro no Campeonato Mineiro. O que a gente está falando aqui é que um aplicativo está começando a entrar nos estaduais. Está entrando nos estaduais para começar a transmitir as competições nacionais. Isso é uma revolução, gente. A gente está falando de um aplicativo que está entrando nos estaduais, está entrando e sentindo no Brasil, para apresentar para o brasileiro até mesmo aqueles campeonatos que a muitos não são importantes, mas para nós sabemos, torcedores, como são importantes. É realmente uma revolução? Eu acredito que sim. E cada vez mais a gente vai depender menos de grandes plataformas e vai depender, por exemplo, de aplicativos importantes como esse OneFootball. Por quê? Porque se você está no ônibus, você não precisa chegar em casa para assistir o jogo. Você pode assistir o jogo no ônibus. Isso é realmente muito interessante. Então, além disso, dos campeonatos, outras novidades vão acontecer aí. A gente tem algumas ligas europeias, a Bundesliga, muitas coisas, sempre muitas novidades no OneFootball. E detalhe, gente, acabou o jogo, você tem imediatamente a transmissão das partidas. Essas partidas desses campeonatos estaduais é pro pay-per-view. Então, você comprou, assistiu na hora. Agora imagina você, mesmo pay-per-view. Olha que coisa interessante, você não faria isso no ônibus. Pay-per-view você assistiria onde? Na sua casa. Agora você pode assistir um ônibus indo do trabalho também. Olha que coisa realmente interessante. Terminou o jogo, você vai ter os melhores momentos das partidas que você curte. Quer saber a informação do Corinthians? Você vai encontrar também nesse aplicativo. Então, use o link que está na descrição desse vídeo. Caso você não conheça o OneFootball, e baixe esse aplicativo. Volto a dizer, sensacional. Também para dar uma força aqui para o canal do Josa Novales, tá bom? O link está na descrição desse vídeo e também no comentário fixado. Obrigado pela gentileza. Vamos voltar então ao Vitão da Fiel. Tá bom, meus amigos? É isso. O Vitão da Fiel, o Vitão do Timão está chegando no Timão. Está chegando para treinar o Timão, segundo o comentarista Neto. Foi uma comédia de erros em muitos aspectos, essa busca do treinador. Essa busca do treinador incorporou muito mal a olhar também para o mercado sul-americano. Essa coisa de só olhar para a Europa agora. Eu farei inclusive um vídeo, caso demorasse essa contratação, indicando um nome muito importante que, a meu ver, seria realmente fantástico para o Timão aqui das Américas. Assim como eu fiz momentos prévios, não posso falar muito disso, mas momentos prévios à contratação do Mohamed pelo Galo, eu fiz um vídeo. Ninguém jamais falava em Antônio Mohamed. Aqui no Brasil eu fui o primeiro a falar. E aí, pouco tempo depois, o Galo foi atrás do Mohamed, né?
Mas tem também, eu acho que é um técnico ideal para o Galo nesse momento. Não precisava ir na Europa buscar nenhum técnico, o Mohamed poderia ser esse técnico. Até mesmo se a gente pensar, o modelo de jogo de um e de outro não muda muito. O Corinthians também poderia olhar assim para a América Latina e tinha um nome muito interessante que eu ia bancar para vocês aqui. Mas parece que não vai precisar, porque o Vitor Pereira realmente vai chegar. O que eu lamento aí no caso, e eu ia apontar esse nome, até porque na dificuldade realmente de encontrar um técnico, foi bancado aí, começou a ser especulado alguns nomes aí, e um deles era do Juan Antônio Pizzi, né, hoje treinador do Racing, e para mim seria um desastre no Corinthians, seria um desastre. A minha crítica seria realmente muito virulenta à direção do Corinthians caso fosse atrás desse técnico. Porque ele é um grande erro, um grande enganador, né, e não adianta buscar um cara como Pizzi e depois falar que tem trauma de sul-americano por causa do Passarella, porque o Pizzi é uma espécie de Passarella, um cara que tende a fracassar também. Aliás, naqueles idos, né, antigos, quando o Corinthians foi atrás do Passarella, o Corinthians já tinha ido atrás de um péssimo técnico argentino. Um técnico argentino em desgaste, um técnico argentino muito mal, um técnico argentino que nem um clube argentino bancava mais de verdade, que não dava a menor bola para ele, quando foi buscar esse cara só porque tinha um nome. E agora buscarei o Pizzi também porque tem um nome que, aliás, na Argentina ninguém dá a menor bola, no Chile ninguém dá a menor bola, na Espanha ninguém dá a menor bola. Na Argentina ele é chamado de chileno, no Chile ele é chamado de espanhol e na Espanha ele é chamado de argentino. Ninguém quer o Pizzi. E o Corinthians queria. Em tese, segundo as especulações. Felizmente, isso não vai acontecer. Por quê? Porque o Timão parece que realmente está acertando com o Vitão do Timão. O Vitão da galera, o Vitão da massa. E aí, meus amigos, é o tipo de técnico, já falei, já fiz um vídeo falando sobre isso aqui, com a cara do Corinthians. É um técnico realmente, por tamanho e estatura do Corinthians. É um técnico para fazer o Corinthians jogar de forma protagonista. É um técnico para fazer o Corinthians jogar de forma ofensiva. É um técnico para fazer o Corinthians jogar com coragem. Josa, temos jogadores para isso? Sim, meus amigos. O Corinthians tem jogadores para isso, evidentemente que precisa de um ou outro reforço ali, sim. O Corinthians precisa trabalhar, pensar melhor a questão das laterais. Os laterais do Corinthians precisam melhorar, vão ter que ser muito usados. Na esquerda eu tenho preocupação, já falei isso no outro vídeo, acho que o Corinthians vai precisar, talvez, de alguém ali no setor, ou improvisar algum garoto ali do setor, acho que dá para pensar isso também, ou então buscar um lateral, porque o Melo e também o titular, para mim não consegue ser esse jogador que o Vitor Pereira precisa. Estamos falando de um jogo ofensivo, de muita troca de posição, mas com posições respeitadas. Estamos falando de jogo de posição. Mas é um jogo de posição que está no limite do jogo de posição. Quando a gente fala de jogo de posição, não é aquela coisa estática, gente. Muito longe disso, por favor, deixa essa ideia de lado. É um jogo extremamente dinâmico, em que as posições são sempre ocupadas, mas os jogadores não ficam na mesma posição. Eles trocam, eles estão sempre rodando, estão sempre se surpreendendo. É um tal de caminhar juntos, né, para o ataque, quando todo mundo vai junto, buscando aperfeiçoar a associação entre os jogadores. Então o jogador não caminha sozinho, ele caminha em grupo. Isso facilita o quê? Facilita o passe. Isso facilita a troca de passe, facilita o lançamento, facilita as assistências. O centroavante é importante também nesse mecanismo, porque ele abre alguns espaços ali para que os jogadores que vêm de trás penetrem naqueles espaços em que ele tira os zagueiros. Isso é muito importante. Para isso, o Corinthians precisa também de um bom centroavante. O Corinthians hoje tem no jogo um centroavante que quebra o galho, mas vamos combinar que o Corinthians poderia ir no mercado e buscar um camisa 9. Acho, inclusive, na minha opinião, que é melhor ter um jogador improvisado ali como 9 do que ter o Jô nesse momento, embora eu respeite muito o Jô pela história que ele tem no Timão, né? Mas eu acho que é um técnico interessante, por quê? Porque ele consegue entender muito bem qual é o nível dos jogadores que ele encontra e consegue melhorar esses jogadores. Ele é um técnico que consegue confeccionar jogadores. Nesse sentido, está muito distante dos técnicos brasileiros. Nesse sentido, a gente vai ver no Vitor Pereira um pouco do que a gente vê hoje no Fortaleza do Juan Pablo Vojvoda, que é um técnico que faz isso, ele constrói jogador. Ele foi o cara que mais fez o Ederson jogar na carreira dele. E outros jogadores que não tinham menor destaque no Brasil começaram também a jogar muito bem, como o Lucas Crispim, que era um jogador bastante inexpressivo e hoje é um dos melhores alas do futebol brasileiro. Então isso é Vojvoda, e o Vitor Pereira é da mesma linha, da mesma linhagem de técnicos dessa escola ofensiva, mas dessa escola que também constrói o jogador. Então, eu acho que esse elenco do Corinthians está recheado aí de estrelas, mas também de jogadores jovens muito importantes. Acho que pode se dar muito bem com esse técnico. Muita gente tem falado, o Corinthians é um time, por exemplo, de veteranos. Não é verdade. O Corinthians tem ali alguns jogadores com boa idade, mas que também gera muito jogo. Alguns jogadores que realmente vão ter dificuldades na marcação, certamente. Mas essa marcação ela pode ser trabalhada muito bem, sobretudo quando a gente pensa que o Vitor Pereira não considera defesa e ataque como coisas separadas, mas ataque e defesa como algo sistêmico, algo que fazem parte do mesmo processo, do mesmo modelo. Então, é uma evolução, não é defesa.
A defesa, quando a gente pensa em defesa, já está errado, porque é sistema defensivo. No caso do Vitor Pereira, não é nem sistema defensivo, é sistema de jogo, que inclui o sistema defensivo e o sistema ofensivo ao mesmo tempo. Ou seja, os jogadores vão ter que atacar e defender ao mesmo tempo, eles vão ter que ter ações defensivas e ofensivas ao mesmo tempo. Isso não quer dizer, por exemplo, que o Renato Augusto precisa, por exemplo, trabalhar como zagueiro. Isso não quer dizer, por exemplo, que o Roger Guedes precisa trabalhar como lateral. Não é isso, gente. Não é isso. Esses jogadores podem ter ações muito importantes defensivas nos setores onde estão trabalhando. A ação defensiva não precisa, por exemplo, ela não mexe necessariamente só com locomoção pelo espaço, ela mexe também com inteligência, como eu movo o meu corpo, como é que eu fecho espaços, como é que eu jogo a minha última energia que eu tenho para tentar recuperar aquela bola assim que eu a perdi lá mesmo no último terço, no terço final do campo. Essas coisas, esses jogadores, mesmo mais veteranos, podem fazer perfeitamente. Então o Renato Augusto pode fazer, né? O Willian pode fazer, que o Willian não é nenhum jogador veterano, evidentemente. O Juliano pode fazer no setor onde ele está, que é um cara que também tem um potencial de marcação muito bom, sobretudo para o posicionamento. Então acho que está tudo muito bem tranquilo aí com o Corinthians. Nesse sentido, não vejo tanto problema assim. Ao mesmo tempo, o Corinthians tem inúmeros jogadores jovens com muito potencial e com capacidade também de marcação, de recomposição interessante. Acho que o Vitor Pereira vai saber também utilizar muito bem esses jogadores e eu vejo um caldo legal aí nesse Corinthians com o novo técnico português. Para mim, o Timão demorou, mas anunciou um técnico para colocar o Corinthians para ser competitivo e, de fato, definitivamente disputar as grandes competições que nós temos no futebol brasileiro. Não adiantava nada o Corinthians contratar grandes jogadores, montar um grande elenco e não ter um grande técnico. Acho que isso se encerra definitivamente com a chegada do Vitão no Timão. Encerra-se completamente e o Corinthians, se realmente anunciar o Vitor Pereira, terá, né, no comando do seu banco de reservas um dos melhores técnicos portugueses da atualidade, mas é um dos melhores. E eu não diria somente isso. Eu diria que o Vitão do Timão é também um dos melhores técnicos portugueses que temos hoje lá na Europa e um dos melhores técnicos europeus de baixo perfil. Então, parabéns ao Timão por essa contratação, vejo com bons sinais o que pode acontecer com o Corinthians agora e desejo sorte tanto para o Vitor Pereira, caso ele seja realmente o técnico do Timão, assim como para o Timão, né, como seu novo treinador. É isso, meus amigos. Olha só, obrigado pela gente ficar comigo neste vídeo, mas se você gostou, se inscreva e divulgue também para os seus colegas. Ah, temos poucos vídeos aqui, Josa, sobre o Corinthians. É só você se inscrever e pedir vídeos que nós vamos fazer, tá bom? Divulgue o canal, vamos ajudar o Josa a chegar aos 100 mil inscritos neste canal, tá bom, meus amigos? Muito obrigado, é isso.